Hoje nós vamos falar sobre passaporte, porta-passaporte. É um produto é uma peça muito útil para as viagens e vamos fazer ela hoje com muita esperança, muita fé de que tudo isso que está acontecendo no mundo todo vai passar e que a gente vai usá-la muito em breve, essa peça que nós vamos confeccionar hoje, tá? Ela é simples de se fazer. Como nós temos pouco tempo, então essa peça de hoje ela é um passaporte mais simples que tem, tá? Mas eu sei que tem muita gente aqui no Japão que tem passaporte japonês, passaporte brasileiro, então precisa de uma maior para poder acoplar aí todos eles, né? É possível fazer também, tá? É como eu falo, a cartonagem você consegue fazer muita coisa com ela é fascinante e você começa a olhar tudo com um olhar assim de cartoneira, sabe? Então outro dia eu tava na rua, vi uma moça com uma bolsa e eu já olhei aquela bolsa e falei assim, nossa, que legal, dá pra fazer com a cartonagem essa bolsa. Então a cartonagem ela é fascinante por isso, porque ela possibilita muitas coisas, tá? Então vamos lá. As medidas eu vou deixar depois na descrição do vídeo, tá? Vocês podem ir na minha página também, Edi Toma Handmade, que eu vou deixar tudo lá escrito. E no final do vídeo eu tiro as dúvidas de vocês, porque enquanto tá fazendo fica um pouco difícil, né? Mas depois vocês podem tirar as dúvidas e pode me chamar também no privado, no meu WhatsApp, que eu respondo vocês com o maior prazer, tá? E no final dessa aula eu passo as medidas, quem querer anotar aí, pega um caderninho, uma caneta e vai anotando todas as medidas que eu vou passar, porque ele é muito simples de fazer, tá bom? Na aula passada, nós fizemos uma bandejinha, que é pra colocar joia, assim, tipo na mesa, vai dormir, quer tirar brinco, quer tirar corrente, coloca ali, né? E eu prometi que ia mostrar pra vocês. Então, já tirei todas as fitas que tinha nela e ela ficou assim, olha que charme que fica. Ela ficou uma bandejinha, uma cestinha, né, que você pode usar com várias coisas. Quer pôr um presentinho aqui, um sabonetinho, fecha com celofane, presenteia a pessoa. E aqui, olha, para quem não estava na aula passada, foi somente com produto descartável, tá? É caixa tudo reciclada aqui. A única coisa que não é reciclado, que é novo, no caso a fita, o tecido de dentro e o tecido de fora, tá? Então, olha só, firminha, não fica mole, não fica nada disso, perfeitinha, tá? Foi o nosso trabalho da primeira aula. Quem perdeu, vai lá na minha página, no meu canal do YouTube, que tá lá salvo, tá? Vocês podem ver quando quiser, ela vai ficar sempre lá. Aí vocês fazem ela direitinho. Mas vamos então para a aula de hoje. Bom, para fazer o porta-passaporte, nós vamos precisar de duas peças, essa daqui, que vai ser a frente e as costas dele, tá? E nós temos que colar ela nesse papel aqui, ele é o papel craft, mas vocês, se não tiver, não tem problema, pode usar o papel sulfite, pode usar o jornal, quando eu falei da aula passada, né? Então, ele vai ser para fazer isso aqui, ó, para colar assim, tá? Depois eu passo as medidas para vocês. Hoje eu vou usar o rolinho. Esse rolinho, ele é de espuma, ele é muito prático, ele é um rolinho bem baratinho, tá? Não é nada caro. E ele é muito útil na cartonagem. A cola que eu tô usando é a cola branca, aquela cola de madeira, tá? Então, nós vamos carregar o rolinho na cola e vamos aplicar no papelão. Esse papelão que eu tô usando, ele não é descartável. Dessa vez eu não tô usando nada descartável, tá? Só que vocês podem usar qualquer papelão, assim, que ele seja mais ou menos nessa espessura, tá vendo? Ele tem um milímetro de espessura, tá? E aí eu vou colar, tá vendo? Tá dando pra ver direitinho, né? Colar bem aqui, ó, bem na pontinha.
e esticar com a espátula. Se não tiver a espátula, não tem problema, pode usar a régua que nós usamos a semana passada, essa régua. Ela vai fazer o mesmo efeito, tá bom? Tá colado um lado. Para colar o outro lado, nós vamos fazer a coifa. Esse espaço entre um lado e outro chama coifa, tá? Então, isso aqui é um gabarito que eu fiz, ele tem 2,2 centímetros, que é o espaçamento. Se você for fazer um porta-passaporte, que você tenha 2 porta-passaporte, né? Vai pôr um de cada lado. Então, quando você vai fechar e ele junta, ele fica mais espaçoso, mais largo. Então, essa coifa tem que ser maior. Como a gente tá fazendo para um passaporte, esse tanto aqui é o suficiente, tá bom? Aí, coloca aqui só pra te dar uma noção de espaço mesmo, porque você vai fazer a mesma coisa que fez de um lado, vai fazer do outro. E aí, nós vamos passar a cola aqui de novo. Bem passadinho. E vamos colar. Para quem não tem experiência na cartonagem, hora de fazer isso aqui, corre o risco de ficar não ficar centralizado aqui, ó. Então, pode colocar uma régua aqui para poder bater os dois junto, que aí vai ficar certinho. Vira e estica de novo. Aí ele vai ficar assim, tá? Tira o gabarito, né? Não vai precisar mais. Sobrou esse pedaço aqui. Esse aqui a gente não vai usar. Então, com o estilete, nós vamos refilar. Que quer dizer cortar essa sobra aqui. Tá? Nós vamos tirar ela fora de todos os lados se estiver sobrando. Ok? Pronto, refilamos tudo, tá? Tá tudo refiladinho. Então, a capa do nosso porta-passaporte, ela vai ficar assim, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos forrar. Eu escolhi esse tecido. Esse tecido, ele é de... Sabe aquela faixa que põe no kimono? Assim? Ele é aquele tecido, tá? E se vocês verem bem, tá vendo que ele tem uns risquinhos, né? Ele não é de algodão, tá? E na cartonagem dizem que... muitas pessoas falam que só pode usar tecido de algodão, 100% algodão. O tecido 100% algodão, ele é mais fácil de trabalhar, ele cola melhor. Só que não é impossível você usar um outro tipo de tecido. Inclusive, até o cetim é possível usar, mas aí tem que ter outros cuidados, tá? Que hoje não vai dar tempo de falar sobre isso. Um outro dia eu falo sobre isso pra vocês. Então, nós vamos usar ele tem uns risquinhos. Tem que tomar cuidado quando vai usar tecido com risco para não ficar torto. Então, para isso, a gente tem que centralizar aqui, ó. Então, escolhe aqui uma das listrinhas que você quiser, não tem uma sequência certa, mas escolhe um risquinho para que ele fique bem certinho, tá? E aí, nós vamos passar cola. Eu tô usando esse acrílico aqui para não manchar minha placa de corte. E depois essa cola seca aí, você puxa ela assim, ela sai fácil. Vocês estão vendo que com o rolinho é bem mais rápido do que fazer com o pincel. Só que se não tiver o rolinho, não vai deixar de fazer o passaporte, porque não tem ele, tá? Com o pincel dá pra fazer do mesmo jeito. Pronto. Tá com cola em tudo. Ai, Edi, como que eu sei que tem cola em tudo?
Primeiro, a cor vai mudar, ela vai ficar, o papel vai ficar meio esbranquiçado, né? Outra, você vê pela luz. Se tiver brilhando, é porque tá com cola. Ok. Centralizei ali, centralizei aqui. E aí, estica o tecido. Ele fica assim, tá? Agora, nós vamos usar uma ferramenta que ela é faz parte da cartonagem, que é essa pecinha aqui. Essa pecinha chama fio de cabelo. Na aula passada, eu ensinei vocês, eu não usei nada disso para mostrar que é possível fazer sem ter nada disso, né? Eu falei que aqui a gente cortava, ó, tá vendo? 3 milímetros aqui, né? E esse fio de cabelo é justamente esse espaço aqui, ó. Então, a gente coloca, você consegue pegar, né? Aí, coloca ele bem aqui, ele vai cair bem certinho aqui no cantinho. E como estilete, eu vou usar o estilete roliço, tá? Eu corto. Então, aí ele fica assim. E vou fazer isso em todos os lados. Se não tem problema, gente. Corta com a tesoura mesmo, que o resultado vai ser o mesmo. Não vai ficar nem mais bonito e nem mais feio se deixar de usar, tá? Esse aqui é um facilitador, é igual na cozinha, né? A gente consegue fazer comida com uma panela e uma colher. Mas a gente tem um monte de utensílios, né? Pra facilitar a nossa vida. Então, é a mesma coisa na cartonagem. Não precisa de muita coisa, mas a gente tem que pra facilitar. Aí, aqui, vamos passar a cola. Aqui, bem nesse cantinho onde a gente cortou, tá vendo? Passa um pouquinho de cola ali também. E pronto, passou aqui. Aí, nós vamos virar. Vira pra cá, vira pra cá. Se lambuzar a espátula ou a régua, o que vocês estiverem usando, limpa pra não sujar o tecido, tá? E eu tô usando um tecido escuro. Tecido escuro, ele é mais complicado, ele mancha, né? Ele mancha mais fácil. De novo pra cá. Às vezes eu vejo as pessoas na rua, assim, com alguma roupa, algum vestido, alguma saia, e eu fico pensando, nossa, mas que desperdício, podia fazer uma caixa tão linda com esse tecido. Eu sou a maníaca do tecido. Aí tem um monte de tecido aqui pra cartonagem, aí quando eu vou fazer alguma peça, é igual quando vai sair e joga aquele monte de roupa em cima da cama que nada serve, que nada tá certo. É a mesma coisa quando vai fazer uma caixa. É a parte mais difícil pra mim, a hora que eu vou fazer uma coisa em cartonagem, é essa, escolher o tecido, porque nunca o que tem é o que tá querendo naquele momento. E se escolhe, por exemplo, hoje e vou fazer a peça amanhã já não, aquele lá já não tá legal, já quer outro. E aí vai escolher tudo de novo. Por isso eu falo, pra mim a parte de escolher o tecido pra confeccionar a peça é a mais difícil. Colou. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá vendo esse cantinho? Olha, ele fica perfeitinho quando a gente corta com aquele fio de cabelo, tá vendo, ó? Essa manchinha branca da cola não tem problema, porque aqui vai ser tampado, tá? É normal fazer isso aqui, não se desespere se acontecer isso com um de vocês.
Agora, nós vamos fazer esse acabamento aqui, tá? Esse é o mesmo papel que nós usamos na primeira parte, esse daqui, ó. Lembra que a gente colou aquele papel aqui? Então, nós vamos usar esse daqui pra fazer um acabamento aqui, pra depois chegar com as outras peças aqui, tá? E aí, eu vou usar um outro tecido, vou usar esse aqui. É um tecido, esse é um tecido de algodão azul marinho, que combina com aquele ali, tá? E aí, a peça, logo ela já começa a pegar forma. Aí, isso é fascinante. Você pega aquele papelão assim, você fala, nossa, mas isso vai sair alguma coisa? E daí, a pouco, já começa a ter forma. Aqui, isso cola ali. Centralizo esse papel. Vai ficar assim. Aqui nós vamos virar isso aqui pra dentro, aqui e aqui. Aqui ele acabou ficando bem na beiradinha. Vai dar um pouquinho de trabalho pra eu dobrar, mas não tem problema, ele vai dobrar. Vendo? Ficou dobradinho. E o mesmo eu vou fazer do outro lado. Colei tudo. Agora, a gente vai esconder isso aqui. Essa parte aqui, ela vai ficar aparecendo. O centro desse acabamento aqui, ele vai ficar aparecendo, tá? E nós vamos colar ele aqui no meio. Por isso, eu vou passar a cola nele aqui. As laterais não precisa dobrar pra dentro, igual eu dobrei as pontinhas, porque ela vai ficar escondida. Vai ser colada outra parte em cima dela. Aqui precisa ser centralizado direitinho, tá? Na mesma direção. Trabalhe sempre com paninho molhado do lado, úmido. Caso tenha saia alguma sujeirinha, alguma coisinha da espátula, aí vocês limpam e pronto, já tá perfeito, tá? Pronto. Essa parte acabou, ó. Ficou tudo coladinho, tá? Ele fica assim. Aí agora, deixa ele ali quietinho que nós vamos fazer outra coisa. Agora, nós vamos fazer o acabamento, a parte que vai aqui no passaporte. Não, é desse lado aqui, essa daqui. O passaporte eu vou colocar do lado desse lado, tá bom? Então, vamos lá. De novo, carrega a cola no rolinho. E vamos lá.
centraliza. E estica. Eu vou fazer a outra parte, que uma é do passaporte, a outra é a outra parte do outro lado contrário. As duas é a mesma coisa, então vamos fazer elas junto. Esses tecidos, eles desfiam, cuidado para na hora de colar essa parte aqui, não colar com o tecido para dentro. E aí ele vai ficar fazendo volume. Aí fica feio. Ok. Colei ele aqui, ficaram assim, tá? Agora, essa parte aqui é onde a gente vai guardar a passagem, quando você vai lá e faz o check-in, né? Lá na sua viagem. Então, aqui é o bolsinho onde a gente coloca a passagem, tá? Tipo assim, eu tenho uma passagem aqui, eu guardei pra isso. Então, quando a gente faz o check-in, é uma passagem assim, né? Então, ela fica guardada aqui dentro. Aqui tem um detalhe, gente. Vocês vão ver algumas cartonagens, algumas coisas fazendo, que é o seguinte. A parte que vai aparecer é onde vai forrar. E aí, aí o acabamento, ele fica assim. Eu particularmente não gosto. Por quê? A hora que ele tá pronto, você vai virar ele assim pra pôr a passagem, você vai ver que o tecido acabou aqui, morreu aqui o tecido. E aí eu acho feio esse papel ficar aparecendo, tá? Então, o que eu faço? Eu escondo isso. Eu colo o tecido bem aqui na beiradinha, tá? Ele vai ficar bem aqui na beiradinha e dá a volta. Então, essa capa, essa parte, esse bolsinho, ele vai ficar assim. Então, todos os bolsinhos que eu faço, para porta-passaporte, para outro tipo de coisa, eu sempre escondo essa parte aqui. Ah, mas vai gastar tecido à toa, ninguém vai ficar olhando. Mas eu não gosto, me incomoda de ver ele pela metade. Eu acho que se você tá fazendo para um cliente, ele é curioso, por exemplo, e ele virar e ver, eu acho que não fica um trabalho bem feito. Então, por essa razão, eu tampo aqui. Quem não quiser, não tem problema. Ai, mas eu só tenho um pedacinho de tecido e dá justinho, só que não dá pra fazer a parte de dentro. Não tem problema. Se isso não te incomoda, não tem problema. Faça da forma que você achar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vou passar cola aqui. Eu escrevi para me direcionar as partes, o que é, né? E a medida dela também. E aí, aqui eu vou colar, porque vai ficar a parte de dentro. Se vocês escreverem na parte que vai pôr o tecido em cima e vai ficar exposto, vai ficar pra fora, então apaga antes, porque pode aparecer. Se caso é um tecido claro, né? Ele vai ficar aparecendo. Ó, bem na beiradinha, tá dando pra ver? Bem na beiradinha. Estico. Aqui, tá vendo? Ficou uma rebarbinha. Então, eu vou tirar.
Aí agora eu vou passar a cola aqui e virar. E vai ficar uma sobra aqui, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu virar aqui, que sujou de cola ali, senão vai manchar meu tecido. Lembra que eu falei pra vocês que o tecido desfia e vai ficar, ó, tá vendo, ó? Isso aqui, ó. Se eu colar o tecido aqui em cima, ele fica com volume. Então, aí tira. E aí, vem e estica. Ok. Então, o bolsinho da passagem tá pronto. Agora, nós vamos fazer o bolsinho do documento. Então, esse bolsinho aqui você pode colocar o Gaidin Toroco, o Zario Card. Não tem mais Gaidin Toroco, né? Só o Zario Card. O RG. Então, nesse bolsinho você pode pôr essas coisas, tá? É a mesma coisa que nós fizemos com aquele. Mesmo processo. Na beiradinha de novo. Bolsinho ficou pronto, tá? O do documento. Agora, nós vamos fazer o bolso do passaporte, tá? É a mesma coisa. Só que meia e cueca não dá pra fazer, Milton. Aqui. Vamos lá. É a mesma coisa. De novo na beiradinha. Estica o tecido. E passa aqui de novo. E tudo isso que a gente tá fazendo, se vocês quiserem fazer capinha de bochetecho, caderneta de vacinação, é o mesmo processo, só que precisa aumentar o tamanho dela, né? Mas o processo é o mesmo. Pronto, fizemos o do passaporte, tá? Agora, nós vamos começar a montagem. Então, deixa pra cá esse e vem esse. Esse porta-passaporte, nós vamos fechar com elástico. Então, nessa hora, precisa colocar o elástico. Ele vai ser fechado assim, ó. Coloca o elástico aqui por dentro, tá? E ele fecha assim, tá? Eu vou fazer ele simples, porque ele tá bem masculino, né? Então, não dá pra ficar colocando muito trique-trique nele, não. Senão fica muito feminino, né? É um tecido bem masculino, então, por isso eu vou fazer ele assim simples, tá? Aí, o que que faz?
vou usar esse mesmo gabarito como medida para pôr o elástico, tá? Então, vou colocar ele aqui no cantinho. Quando vocês forem fazer, toma cuidado para não esquecer de pôr o elástico. Ou outro tipo de fecho. Às vezes faz tudo e... Ai, e agora eu esqueci de colocar o fecho. O que que eu faço? Tá? Tem que desmanchar tudo e colocar de novo. Coloque ele aqui. Dá a volta pra cá. Coloque ele aqui. Vou cortar um pedacinho que ficou grande. Acho que tá bom assim. Ok. Aí, esse tecido, ele é ruim de colar. Vou pôr um tepo aqui, porque senão ele não vai pegar, porque esse tecido, ele é ruim de colar. Só na beiradinha aqui. Ok. Pronto. Vou jogar ele lá pra trás, pra não me atrapalhar aqui agora. Então, vamos. Agora, nós vamos colar essa parte aqui, ela tem que ser colada aqui, e essa outra parte tem que ser colada aqui, tá? Então, tem que fazer essa parte dela aqui. Esse aqui, vou virar tudo. Essa parte de baixo, eu vou tirar essa parte, porque vai vir o porta-passaporte, e ele tem essa sobra, né? Ele vai ter que virar pra dentro pra segurar o passaporte. Então, essa parte aqui pra mim não é necessário, eu posso tirar, tá? Aí fica com menos volume de tecido lá na hora que for fazer a vira. Então, essa aqui não me interessa, eu vou jogar ela fora. E aí, nós vamos usar de novo o fio de cabelo aqui nesse cantinho. Sempre que tiver um canto que for virar, precisa fazer esse corte aqui, tá? Ou na tesoura ou com o fio de cabelo. E aí, vamos virar pra cá. E esse porta-passaporte, gente, ele é muito prático na hora da viagem. Porque é um tal de passaporte numa mão, passagem na outra, e aquela confusão toda, e faz check-in, e aquela tensão, será que minha mala vai passar? Será que vai ser brecada? E principalmente quem for muambeira igual eu adoro trazer coisa do Brasil, levar coisa pro Brasil, então dá até vergonha no aeroporto, aquela monte de mala. E sempre fala, da próxima vez eu vou só com uma linha, mas nunca vai. É sempre carregado. Então, ele é muito prático. E as pessoas que usam, falam a mesma coisa, que o porta-passaporte, ele é muito prático. Facilita muito a vida na hora da viagem. E sem contar que não fica perdido, né? Tá sempre guardadinho no lugar, sempre direitinho.
Isso facilita muito a vida da gente. Bom, ele ficou pronto essa parte. Então, ele vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Virei os 3 lados. Aqui não viro, porque vem a bolsinha, né, do do passaporte, tá? E aí, a gente vai colocar aqui. Tá vendo aqui o acabamento, aquela parte lá que eu falei que eu gosto de colocar pra esconder? Então, aqui, ele tem que ficar rente. Aqui é aquele grande, aqui é o do passaporte. Então, ele vai ficar assim, ó, rente nesse acabamento aqui, ó, onde finalizou ele, tá? Que aí nós vamos virar pra cá e virar aqui. É onde o passaporte vai ficar todo presinho, assim, pelo bolsinho, tá? Então, vamos lá. Tá dando pra ver? Bati nele aqui no fundo, no final. Os dois têm o mesmo tamanho, tá? Então, essa parte grande, ela, assim, ela mede o mesmo que o bolsinho do passaporte, tá? Se ficar menor, fica feio. Se ficar maior, vai virar estranho. Então, é assim. É o mesmo tamanho. E aqui também tem que cortar com o fio de cabelo. Tem que cortar com essa pecinha aqui ou sem ela, né? Mas tem que fazer aquele cantinho. Eu sou canhota, tá, gente? Às vezes vocês acham no vídeo esquisito o jeito que eu pego as coisas, mas é porque eu sou canhota. E tem certas coisas que não foi feito pro canhoto, né? Colou. Nesse cantinho, aperta assim, né? Dá essa apertadinha pra ficar um cantinho bonito. Vira do lado de lá, do lado de cá e depois a parte do fundo, tá? Sempre numa sequência. Ok? Ele ficou assim. O bolsinho tá aqui. Se vocês querem fazer de cor diferente, não tem problema, pode fazer. Tipo, aqui de uma cor, o bolsinho de outra. Mas o porta-passaporte, eu acho interessante fazer com tecido um pouco mais escuro, porque você fica muito tempo com ele na mão, né? E aí ele suja. E a cartonagem, infelizmente, não dá pra lavar. Só pode aplicar, né, aquele produto que a gente coloca pra não molhar, assim, aquele spray, aí protege um pouco. Mas ele suja, então por isso o tecido escuro suja também, mas não vai dar pra ver, né? Então eu gosto de porta-passaporte escuro ou com algum material diferente que não seja tecido, que possa passar um paninho. Bom, agora nós vamos fazer o bolsinho do documento, né, que é esse bolsinho aqui. Como ele é colocado no meio do porta-passaporte aqui, ele é colocado bem aqui, então nós temos que fazer esse acabamento no final dele. Ele não vai virar igual o outro, que faz aquele acabamento por trás, assim, né, que pega o papelão aqui, que ele vem e faz essa volta. Ele não vai fazer a volta. Então, por isso, a gente tem que colar ele assim mesmo. Fazer esse acabamento aqui. Passa bem... Não passa muito grossa a cola, não. Porque senão vai ocupar espaço. Aí vai ficar curto, né? Pra pôr o documento aqui. Ó, tá vendo? Aí ele ficou assim.
Agora, a gente vai passar cola aqui, onde colou ele, pra poder colar no lugar aqui do porta-passaporte, né? A distância, eu vou deixar aqui uma distância de... não gosto dessa régua. Vou pegar essa. Eu vou deixar uma distância de... 4 centímetros aqui. Eu acho que tá uma distância boa, tá? Então, entre aqui e aqui, onde ele começa, tem 4 centímetros, tá? Então, vamos lá. Eu vou pôr uma régua aqui pra me guiar, porque eu preciso passar cola aqui. Então, vou passar cola aqui, ó, naquele pedacinho lá que eu colei. Porque se eu não colar aqui, o que vai acontecer? Você vai colocar o documento e ele vai cair. Então, precisa ser colado pra ele ficar presinho lá dentro, tá? E cuidado pra não ficar dançando com o tecido, porque senão vai manchar vai manchar com a cola o tecido. Bota uma fita aqui pra ele não sair do lugar, tá? E vira aqui. Já tá quase terminando. Ele é uma peça bem rapidinha de fazer. E até pra presentear, gente. É um presente bem bacana. Ele é útil, né? É um presente bem útil. E feito por você. Isso que é mais bacana. Tá, ó. Ele fica assim, tá? Tá pronto. Essa parte aqui, ele tá pronto. A gente vai colar ele aqui. Deixa ele ali descansar um pouquinho. E vou fazer a parte da passagem. Mas pra isso a gente precisa fazer todo esse processo aqui de novo. Só que esse vai mudar uma coisa. Esse, lembra que aquele lá a gente cortou aqui bem rente? Porque o bolsinho do porta-passaporte, ele virava assim pra dentro? Esse é o contrário. Ele vai ser onde a gente vai colocar a passagem. Então, é aqui que tem que cortar. Aqui que tem que cortar, tá? Aqui que vai cortar ele rente. Pro outro poder virar. Eu falei que eu sou canhota, mas a tesoura eu não consigo usar com a esquerda. Aí eu ganhei da minha filha uma vez uma tesoura pra canhoto, mas eu não dou conta de usar. Corto o cantinho. Corto o cantinho. E aqui a gente vai virar aqui. Vocês estão gostando? Tá dando pra entender direitinho? Manda perguntas. Entrem lá no meu canal, compartilha com as amigas de vocês. Se inscreve no canal, que sempre a live aqui no Japão, Japão aqui, nesse que a gente tá fazendo a live, vai ser a última sexta-feira do mês, tá? Última sexta-feira, então, a gente tem coisas aqui. Só que tem o meu canal, que tá sempre, eu vou sempre tá colocando coisas interessantes, assim, sempre falando de cartonagem, né? Então, se inscreve lá e compartilha com os amigos.
Sempre a gente tem uma amiga que gosta, né, desse tipo de trabalho manual. Aqui. Aí vocês podem mandar sugestão do que quer aprender também, tá? Se não for uma peça muito demorada, porque é 1 hora mais ou menos, né? 1 hora e pouquinho que a gente tem de tempo. Se é uma caixa muito complicada, aí já não dá, porque leva mais tempo, né? Pronto. Ele já tá todo viradinho. Agora nós vamos pôr a parte do documento. Que é a mesma coisa. Chega nele aqui. Só tem que tomar cuidado pra bater certinho, tá? Nessa parte aqui. Ok. E aí, nós vamos virar aqui. Ah, peraí que eu esqueci de cortar o canto. Aqui também. Descolou aqui, ó. Peraí. De novo na cola. Agora a gente vai fazer essa parte de baixo. Pronto. Ó. Tá todo coladinho aqui, onde a gente vai colocar a passagem, ó, tá vendo? Aí ela cabe aqui, direitinho, tá? Se quiser fazer ela mais rasa aqui, pra aparecer mais a passagem, é só fazer menor esse daqui, tá? Mas aí eu coloquei assim também, porque se a pessoa tem outro passaporte, quer colocar outro passaporte aqui, também ele vai caber, tá? Então, eu gosto dessa medida. Acabou essas partes. Agora, a gente só vai grudar aqui. Então, aqui vai ficar... Nessa hora, toma cuidado pra não virar, tá? Por exemplo, se você colocar assim... Aí a passagem vai entrar ao contrário. Ela tem que entrar pra cá pra não cair, tá? Aí vai grudar a passagem aqui e a parte do passaporte aqui. Tá? Aqui. Fazendo ver se tá tudo certo pra gente colar, pra
não dá nenhum problema. Ok. Aí agora passar cola nessa parte e colar ali. Cuidado, tá? Pra não manchar a peça, porque lá do outro lado já tá tudo pronto. Ok, vamos colar. Ok. Pra ele agora ficar bem coladinho, a gente vai colocar fita crepe ou essa fitinha amarela que eu uso, que eu não sei o nome dela, gente, aqui no Japão. Mas ela não é fita crepe. Essa fitinha aqui, ó. Nos home center tem, nas lojas de material de construção aqui do Japão tem. No Brasil, o pessoal usa fita crepe. Aí vem colocando uma pertinha da outra. Inclusive aqui em cima do elástico, coloca também. Pra ficar bem coladinho. Ai, Joana, obrigada. Se inscreve no canal, acompanha sempre, que vai ter sempre novidade, tá? Se você não viu a da outra aula, a da aula passada, que foi a bandejinha, vai lá no canal que tá lá, salva. Aí vocês pensam, nossa, Edi, mas que desperdício usar tanta fita assim. Aí, o que vocês podem fazer? Essa fita aqui, ela é muito boa. Ela gruda bem. Se você, depois quando tirar e for fazer uma peça logo em seguida, guarda essa fitinha, tira ela e gruda, sabe? Em algum lugar assim. E na próxima peça que você for fazer, dá pra usar, porque ela gruda bem mesmo. E eu sei que no Brasil tem umas fita crepe que são boas, outras já são mais fracas. Essas boas dá pra reaproveitar. Quando eu faço caixa, eu gosto que eu vou fazer bastante, eu gosto de aproveitar ela na parte de dentro da caixa, onde a gente não tira. Por exemplo, deixa eu mostrar pra você. Essa caixa aqui. Aqui por dentro, antes de colocar essa parte de fora, por dentro tem essa fita e não se tira, ela fica. Então, no caso, essa fitinha aqui, eu poderia estar usando nessa etapa, lá pra parte de dentro, entendeu? Porque aí ela vai grudar, porque é papel, e eu não vou tirar, então ela pode ficar lá bonitinha. Agora, se for usar no tecido, aí ela já perde um pouco da cola, ela não vai fazer tanta pressão, tá? Então, por isso dá pra aproveitar, então não é tão desperdício assim, tá bom? Ok, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado, tá? E aí, nosso porta-passaporte já tá pronto. Viu que rapidinho que é pra fazer? Só que ele descolou aqui, que esse tecido aqui ele é chatinho de
de colar. Vamos de novo passar cola nesse. Eu gosto de deixar essas fitas adesivas um dia, mas às vezes com um dia eu não consigo tirar, não tem problema, aí eu tiro depois. Mas ela fica bem sequinha. Ok. Manchei de cola ali, então eu venho com o paninho. Passei e mantei. Tá? E agora vamos pôr o durex. O durex não, a fita. Então, Paula, o peso, ele não serve, tá? Se você, a Paula tá dizendo que para colar melhor é bom colocar um peso. O peso eu coloco depois que eu coloquei esse estepo. Principalmente se é caixa, pra ela não empenar, sabe? E agora aqui tem que ser o tepo, porque pra pegar as beiradinhas, sabe? O peso, ele não vai fazer pressão aqui, então é bom usar tem que ser a não ser que você tenha uma coisa assim que vai pegar ele inteiro aberto, né? Mas não é legal também ele secar aberto, porque depois ele se seca ele aberto, depois na hora de fechar, ele não vai ficar no formato bacana. Ele endurece aberto, sabe? Pronto, ó. Tá todo grudadinho. Aí, na hora de fechar ele, centraliza. Tá vendo, ó? Vamos ver como vocês vão ver melhor, ó. Tá vendo aqui? Centraliza a pontinha, ó. Pontinha com pontinha. Põe outro tepo aqui, outra fita. Tá vendo? Aí deixa ele secando. Aí ele vai secar e vai pegar essa forma, entendeu? E aí tá finalizado. Se você quiser fazer alguma aplicação de alguma coisa aqui também pode. E aí decora ele como você quiser. Tem uns porta-passaporte, eu não tenho aqui porque foram encomendas, né? Já entreguei. Mas eu bordei, então se vocês forem na minha página, vocês conseguem ver alguns. Então eu fiz o bordado do nome da pessoa, tem outras formas de pôr fecho também, que fica bacana. Então aí é a criatividade, dá pra fazer da forma que vocês quiserem, tá? Vamos agora passar as medidas. Vamos lá? Anotem aí, vou passar passo por passo.
essa parte de fora, que era aquelas duas iguais, eu chamo de frente e chamo de costa, tá? Então, ela tem 11 centímetros, ponto 5, 11 centímetros e meio aqui e 22,5 assim, tá? É a medida. Essa medida tem que cortar duas vezes, que é a parte da frente e a parte das costas. Essa parte aqui, essa lombadinha aqui, tá vendo? É a coifa, ela tem 2,2. Então, é sempre bom vocês usar um gabarito, né? Pra ficar certinho. Vamos supor que vocês tenham que fazer 3, 4 desse pra não ter que ficar medindo. Então, faz um gabarito que é bem mais simples, tá? O bolso do passaporte, o bolsinho do passaporte, ele tem 11,2 por 10 centímetros. Então, tem 11,2 por 10. Por que 11,2, Edi? Se aqui tem 11,5, por que que o bolsinho tem 11,2? Porque tem o tecido. O tecido, lembra que eu forro por dentro e forro por fora? Então, ali fica 1 milímetro do tecido de dentro, 1 milímetro do tecido de fora, que já são 2 milímetros, mais o outro tecido desse que vira junto, então vai comer um pouco aí, senão ele vai ficar passando pra fora, tá? Então, por isso que tem que fazer um pouquinho menor. Então, o bolso do passaporte, ele tem 11,2 por 10 de altura, tá? O bolsinho do documento, que é aquele de pôr o RG lá, ele tem 11,2, é a mesma coisa, né? No caso aqui, e 5 centímetros de altura. Se você quiser fazer maior, quiser fazer menor, pode, fica à vontade. Aqui tem que ser certo, tá? Mas a altura dele fica a critério de vocês, tá? O da passagem, que é aquele largo aqui, ele tem 22, tá? E 8 de assim. A mesma história. Por que que ele não tem, então, 22,5 igual esse? É por causa do tecido que vira, então eu tiro um pouquinho, tá? Aquele papelzinho que eu colei o tecido que a gente põe aqui fazendo na coifa, fazendo um acabamento, ele tem 3 de largura e 22 de comprimento, tá? E a sulfite, no caso eu usei aquele papel marrom, ela tem 25,3 por 22,5. Se cortar um pouquinho a mais, se vocês não quiserem medir e pegar um papel grande lá e colar direitinho, colocar o gabarito da coifa e depois refilar, não tem problema, não precisa. É mais prático fazer dessa forma do que ficar cortando o papel, tudo certinho. Então, eu prefiro desse jeito. Eu cortei ele bonitinho pra vocês verem, tá? Mas eu já vou cortando direto e depois eu refilo, que é mais rápido, mais prático. Então, tá aqui o tamanho das peças, tá? Se alguém se perdeu, me fala que eu falo de novo, tá? Mas vai estar tudo lá no meu canal. Agora, eu vou passar o tamanho dos tecidos. Esse tecido aqui, que forra a parte externa do passaporte, ele tem 28 por 25,5. Já tá certinho para poder fazer as viras dele, tá? O tecido do acabamento do passaporte, esse aqui de dentro, sabe? Esse aqui, aquelas duas partes, ele tem 24 por 13,5. Então, tem que cortar ele duas vezes, porque é da parte do lado direito e da parte do lado esquerdo. O tecido do bolso do passaporte, tá? Que é onde vai o passaporte, já contando a vira da parte de dentro, que eu falei que eu não gosto que fica vendo o papel, aquele lá, ele tem 21,5 por 13,5. O do bolsinho do documento, aquele que vai aqui em cima do bolsinho do passaporte, ele tem 13,5 por 10,5. E o tecido do acabamento do bolso da passagem, aquele bolsinho comprido assim, ele tem 24
por 13,5. E o tecido do bolso da passagem, ele tem 24,5 por 18, tá? E esse elástico, 30 centímetros, tá bom? Então, cortei 30 centímetros, mas aí se vocês forem fazer essa coifa maior, tá? No caso de quem tem mais de um passaporte, ou queira colocar outras coisas junto, aí então é bom fazer essa parte, fecha ele, coloca as coisas que vocês pretendem colocar dentro, assim, para dar uma simulada, e aí mede o tamanho certo do elástico, para depois então cortar e ver se tá certo, porque corre o risco de cortar esse tamanho que eu passei de 30 centímetros e vocês colocarem mais coisas e ele não fechar, né? Ficar esticando o elástico, sabe? Então é isso. Alguma dúvida? Ah, Maria, você vai comprar as coisas depois para fazer, mas faz com o que você tem em casa. É possível. Pode fazer com a caixinha de sucrilhos, se você tiver. No caso, ela é mais fininha. Uma dica legal para quem não quer, se não quer comprar nada, quer aproveitar o que tem. Pega a caixinha dos sucrilhos, corta essa parte de fora que eu passei para vocês, que tem 11,5 por 22,5, ao invés de vocês cortarem 2 vezes, corta 4. Por que corta 4? Porque aí cola uma na outra. Se você pegar elas e usa essa mesma cola, tá? Essa colinha branca que eu usei aqui, passa nela e cola ali em cima direitinho, aí ela vai ficar com 1 centímetro, desculpa, 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho, não tem problema. Pode fazer com papel mais grosso, que vai funcionar igual. Então, você aproveita o que você tem em casa, tá? Pode colar a caixinha dos sucrilhos ou qualquer outra caixinha, sabe? Eu guardei essa daqui pra vocês verem. Eu acho que eu mostrei na semana passada, eu não usei. Tá vendo? Ela é muito fininha. Mas eu posso colar uma na outra pra ela ficar mais grossinha e eu usar pra fazer essa parte. Vai dar pra usar normal. E aí, a caixa dos sucrilhos lá, ou essa daqui, uma parte só, usa pra fazer todas essas outras partes que eu fiz, que foi dos acabamentos, bolsinho. E aí, só fica te faltando, então, a cola, se caso você não tem, o tecido, você pode usar alguma coisa que você tem em casa. E aí, já tem todo o material, tá bom? Alguém tem alguma pergunta pra gente finalizar a live? Podem perguntar. Se quiser, se tem vergonha de perguntar aqui pra todo mundo ver, pode me chamar no privado, pode me chamar aqui, vai ser um prazer responder e tá com você. Sim, Paulo, aí no Brasil tem fio de cabelo sim. Você vai nessas lojas de artigos para artesanato e pede fio de cabelo que tem. Tem sim. Mas se você não quiser comprar também, não tem problema. Você pode dar um espacinho de 3 milímetros e cortar. Se você for usar um papelão muito grosso, aí você dá um espaço maior, tipo 4 milímetros e assim por diante. Se for um tecido muito fininho, um papel, né, muito fininho, pode diminuir também. Mas o 3 é o que a gente usa mesmo, que ele é bacana. Só quando o papelão é grosso, que aí aumenta ele, tá? Mas pode usar, não tem necessidade de você estar comprando. Mas se quiser, nas lojas de produto de artesanato tem sim, tá? Então, a gente finaliza aqui a nossa live de hoje. A próxima live vai ser na última sexta de maio, né? E até lá vai ter outras coisas no meu canal também. Vocês curtem lá, se inscreve, compartilha, dá like, faz todas essas coisas aí, que vai ser muito bacana ter vocês comigo nessa jornada da cartonagem, tá? É muito prazeroso para mim poder passar um pouco do que eu sei, e me encanta a cartonagem, é realmente a minha paixão. Já passei por vários técnicas de artesanato, mas a cartonagem, ela me encanta porque vocês viram, né? O que virou aquele papel, né? Então, virou um porta-passaporte que vai ser muito útil. Então, é fascinante o mundo da cartonagem
E espero que vocês também comecem a se encantar com esse mundo. E é isso, tá? Peço para que vocês se cuidem, cuidem do corpo, cuidem da mente, cuidem da alimentação. Tenta ser feliz da forma que a gente está vivendo, tenta aceitar as coisas que estão acontecendo, ter paz aqui no coração, amor pelo próximo, que tudo vai se encaminhar da melhor forma possível, né? Mas eu peço que vocês se cuidem, boa saúde para todo mundo, que tenham um excelente fim de semana e eu espero vocês na próxima live, no próximo mês, e que seja um mês abençoado para todos nós. E fica aqui o meu grande abraço e muito obrigada pela presença de vocês e pelo carinho, tá bom? Um beijo a todos e durmam bem aqui quem tá no Japão e quem tá no Brasil, que tenham um excelente dia e a gente se encontra na próxima, tá bom? Um beijo, até mais!